Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. Dentro desta obra, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E no prólogo, nós estamos meditando a seção que pode ser intitulada de Aviso contra o Adultério. Esta seção corresponde a todo o capítulo 5º, o qual é constituído de 23 versículos. Hoje nós vamos meditar Provérbios capítulo 5º, versículo 11, que diz assim para nós: E gemerás no teu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Em que sentido que o autor sagrado está se referindo aqui a este gemido do fim? É óbvio que aqui está se referindo ao gemido do fim da vida, é claro, aquele suspiro amargo de quem desperdiçou seus dias correndo atrás daquilo que no final das contas não satisfaz. Tinha a aparência de satisfação, mas era incapaz de satisfazer. Ele está apresentando isso aqui como consequência do não evitar o comércio, a relação com a estranha, com a estrangeira, com a mulher alheia, com a mulher do próximo. Nós já falamos que aqui se trata tanto do pecado em si, do adultério, da relação com uma mulher que já tem compromisso com outro homem, como também se trata da prostituição, como também pode se referir, e este é o sentido mais forte, ao pecado da idolatria. Trair Deus, o adultério aqui no caso, mulher estrangeira, significaria ou o ídolo, ou a pessoa que nos leva, que nos conduz a prestar culto ao ídolo, traindo assim Deus. Como também pode significar o pecado de um modo geral. Todo e qualquer pecado é traição contra Deus. O gemido do fim, quando se consumir a carne e o corpo, ou seja, quando todo o corpo for consumido, quando todo o ser for consumido. E o interessante aqui é que o verbo gemer, no seu original hebraico, tem a conotação de expressar o bramido do animal ferido, ou o clamor do homem arrependido. Ou seja, se trata de uma dor profunda e existencial. Não se trata, portanto, apenas da degeneração física, quando se diz a tua carne e o teu corpo, mas o colapso do todo o ser, o colapso do ser inteiro, do corpo e da alma desgastados pelo erro, porque o pecado desgasta o ser, desgasta a alma. O pecado faz com que a alma tenha o odor de putrefação. É forte essa imagem, essas palavras são fortes, mas é a realidade, meus irmãos e minhas irmãs. A realidade da separação de Deus. É fato interessante que
Até mesmo os estoicos, que eram filósofos da antiguidade pagã, da antiguidade tanto grega como romana, os próprios estoicos nos convidavam à reflexão para pensarmos no memento mori, ou seja, pensarmos no instante da morte, pensarmos na hora da morte. E o filósofo francês Pascal, ele já advertia, ele já dizia o seguinte: os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Esta palavra que Deus está dirigindo para nós hoje é uma palavra que nos convida à reflexão sobre o momento do nosso desenlace aqui na Terra, o momento em que nós partirmos deste mundo. O que irá se suceder? Aliás, essa partida se constituirá em quê? Vai ser uma Páscoa, ou seja, uma passagem para o Pai? Ou esta partida vai ser a passagem para a segunda morte, ou seja, para a condenação eterna, para o fogo do inferno? A minha partida vai ser a Páscoa ou vai ser a segunda morte? A minha partida vai ser para estar com Deus na eternidade, gozando da beatitude eterna, da bem-aventurança da eternidade, a eternidade feliz ao lado de Deus? Ou vai ser a tristeza, a amargura sem fim da condenação eterna do inferno? Paremos para pensar o que eu tenho buscado, o que eu tenho construído. Eu tenho vivido como se nunca fosse morrer, de modo que tenho vivido irrefletidamente, tenho feito minhas escolhas pautadas na emoção, no calor do momento, como se as minhas escolhas não tivessem consequências para o futuro, como se as minhas escolhas não tivessem consequências até mesmo para o futuro eterno. De que modo que eu tenho vivido? A forma como eu tenho vivido vai determinar a forma como eu vou partir deste mundo. Ou seja, parar para pensar sobre o momento da morte, no final das contas, me deve levar a uma transformação no aqui, no agora, e a ações concretas e verdadeiras no aqui e no agora. Pensar no momento da morte me leva a agir concretamente aqui e agora e a mudar meu modo de ser e de pensar aqui e agora. O que determina como vai ser a minha morte é o modo como eu vivo hoje. Vou repetir o pensamento de Pascal. Os homens vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Morrer como se nunca tivesse vivido significa pôr o fim aqui, no fim material, no fim biológico. Pôr o fim no último suspiro. Porque se viveu sem esperança, se viveu sem uma relação com Deus, viveu-se sem pensar que a vida permanece, prolonga-se para depois, para o além. A morte, portanto, se constitui numa passagem. Mas eu vou passar para onde? É Páscoa
ou é morte eterna? Eu rezo, peço a Deus que a minha passagem seja uma Páscoa, seja para o coração do Pai, seja para a eternidade feliz em Deus. E rezo também para que a sua passagem seja isso. Mas para isso, não basta apenas rezar. Esta oração tem que se traduzir numa mudança de ser e de mentalidade. Pela graça, no batismo, nós já fomos configurados a Cristo, então eu preciso, a partir da graça que este mesmo sacramento me conferiu, através desta graça, viver à altura desta identidade, desta vocação, viver como batizado, viver como cristão, e agir, ter as minhas obras de acordo com a identidade que eu recebi no batismo, de acordo com a fé que eu professo, com a fé que é o meu RG enquanto cristão. Não se esqueça, esta vida é passageira. Não viva de forma irrefletida, de forma desesperada, sem analisar os seus atos, sem analisar suas palavras, sem buscar passar por uma transformação. Que o seu último suspiro, que o seu gemer no momento da partida deste mundo, não seja de lamento, não seja de arrependimento por não ter buscado a Deus, mas que seja o último suspiro semelhante, por exemplo, ao que Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. Agora está reservado a mim a coroa da justiça, que o justo juiz me dará dentro de poucos instantes, dentro de alguns minutos. Que o seu último suspiro, portanto, seja de agradecimento e que seja, de fato, o portal, a passagem, para que na eternidade você possa chegar à plenitude daquilo que você iniciou aqui na Terra. A relação de amizade com Deus, onde se planificará e onde você estará totalmente imerso em Deus. Pensemos e nos convertamos hoje, porque Deus está dando a oportunidade para que nós sejamos dele hoje, para que nós nos voltemos a ele hoje. Porque não sabemos nem o dia e nem a hora, e não vale a pena perder o tempo longe de Deus. Ganhemos tempo, ganhemos em eternidade, buscando a Deus hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.